Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos e todas. Eu fico feliz de estar fazendo mais uma web palestra com vocês. Se tiver algum problema de áudio, vocês podem avisar durante a minha fala. Hoje a gente começa um ciclo, na verdade, de debates. A gente começa pela consolidação do SUS a partir da atenção básica e é um debate extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo de preparatório para as conferências municipais e também preparatório para a conferência estadual e nacional. O contexto que a gente está vivendo, contexto político, o contexto social que nós estamos vivendo, ele nos leva a uma responsabilidade ainda maior nesse período para que a gente possa estar fazendo debates para a garantia de direitos. Não é por acaso que a Conferência Nacional ela faz uma alusão à 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a gente construiu o arcabouço legal de direitos sociais e direitos de cidadania no SUS, né? O próprio Sistema Único de Saúde ele acaba sendo criado e tendo seu arcabouço, né, construído e pensado nessa 8ª conferência. E agora a gente está na nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, então a 8ª mais 8, ou seja, 16 a 16ª conferência. Então a gente fazer alguns resgates para que a gente possa avançar. Bom, a palestra de hoje é um debate que a gente tem sobre as pré-conferências, né? A gente está aqui com alguns convidados que depois vão estar debatendo com aquilo que a gente for estar colocando. E também a ideia é poder também trazer uma orientação sobre aquilo que deve ser debatido nas conferências municipais e também entender o que significa esse espaço, né, de participação para o próprio planejamento, tanto do município, quanto do estado, quanto da União. Então é importante a gente valorizar esse momento e também que a gente possa falar sobre aquilo que pode gerar consolidação do SUS. No caso, hoje, a atenção básica é a proposta que a gente quer debater. Aqui é para mostrar para vocês, esse aqui é um material do próprio CONASEMS, onde ele estabelece quais são os períodos, né? A Conferência Municipal de Saúde, que deve sempre acontecer no primeiro ano de governo, que não é o caso agora, né? Mas as etapas municipais das conferências nacional e estadual, elas acontecem no terceiro ano de governo municipal e no primeiro ano de governo estadual e também federal. Então, muito daquilo que os municípios estão estruturando, são propostas que têm uma conotação para o município, mas principalmente são propostas que vão estruturar os planos de governo, tanto estadual quanto nacional na área da saúde. Então, é importante a gente saber de que o enfoque ele é muito maior para o estadual e para o nacional nesse momento. Então, tanto que as propostas e os debates eles têm uma conotação muito mais ampla. Bom, isso aqui é um quadro que fala sobre o planejamento governamental, porque no slide anterior a gente tem as conferências municipais, estaduais e nacional, e que devem culminar com diretrizes para os planos de saúde, deve culminar e devem ter o seu produto propostas que possam ajudar a gestão municipal a estruturar documentos que vão gerar, inclusive, leis a partir da Câmara de Vereadores, assembleias, tanto estadual quanto federais, e que devem ser seguidos e devem ser acompanhados pelo controle social. Então,
muitas vezes as pessoas acham de que a conferência é mais um espaço só de falação. E não, é um espaço de elaboração, é um espaço de direcionamento da política de saúde. Por isso que uma das ações que deve ser feita em todas as conferências é a avaliação daquilo que foi realizado. Se a política do município, do estado ou da União está seguindo aquilo que está dando resposta às necessidades dos usuários, da população, dos trabalhadores, né, também. Caso não esteja contente, ela deve, com base nesta avaliação, apontar os caminhos para soluções e também para sua qualificação. Então, a conferência municipal ela vai, para além de encaminhar conselheiros para estadual e nacional, escolher conselheiros para estadual e também para nacional, né? Aliás, para estadual e da estadual vai ser escolhido para nacional, tem toda uma proposta de estruturação dos planos de saúde, né? Então, acaba sendo um documento estruturante das políticas de saúde. Como eu falei, né, a 16ª Conferência Nacional de Saúde, ela está prevista para ocorrer no dia 4 a 7 de agosto de 2019, isso é o que está no documento orientador, e eu vou trazer um pouco desse documento orientador da conferência que o próprio Conselho Nacional de Saúde encaminhou para os municípios, para os estados e para todos os conselhos municipais e estaduais, para que a gente possa entender e entrar nesse clima também de reflexão, tanto sobre o tema, como também os eixos que precisam ser debatidos. E aí, a finalidade da 16ª conferência, né, a 8ª mais 8, como a gente está chamando, é a formulação de políticas de saúde municipais e estaduais, ao mesmo tempo em que as propostas de cunho nacional serão levadas para deliberação na etapa nacional da 16ª. Então essa é a finalidade que é apontada para a gente ter muita clareza, né, que são etapas e que essas etapas acabam se complementando e se qualificando. No documento orientador do próprio Conselho Nacional de Saúde, ele estabelece como tema democracia e saúde. E a democracia, né, neste documento é apontada como sendo uma estrutura, inclusive, né, para que se respeite a soberania. Então, o Estado democrático, né, ele diz respeito a essa soberania, a vontade popular e o respeito às minorias. E a democracia, a gente sempre lembrando, né, de que é um poder que emana do povo. É isso que a gente precisa ter muita clareza para que a gente possa exercer a democracia, né, esse poder, né, que o povo ele tem nas mãos. E o Estado de Direito, ele tem como significado o acesso ao direito à cidadania através das políticas públicas. E é a política pública que a gente tem na saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que acaba sendo a estruturação e a garantia do nosso direito estruturado pelo Estado. Então é importante a gente também saber de que o Estado ele está a serviço do povo e deve garantir tanto a cidadania, o exercício da cidadania, mas também os direitos sociais. E aí lutar pela saúde é lutar pela democracia. Isso é um recado, né, bem direto, né, para todos aqueles que militam pelo Sistema Único de Saúde. Que a gente possa estar lutando pela saúde no nosso cotidiano, seja como usuário, seja como trabalhador, porque isso é a forma mais concreta da gente conseguir estabelecer um Estado democrático de direito. E um dos temas, um dos papéis que está estabelecido é o controle social, que prevê, né, toda uma democracia representativa, mas também uma democracia
que ela deve ter a sua ação direta. Então, muito do que a gente trabalha nas conferências, ela é uma democracia direta, porque é o próprio cidadão que leva o seu pensamento, que leva as suas necessidades, sem precisar de intermediários, né? E isso a gente consegue trazer aquilo que de fato, né, faz com que a população ela tenha mais percepção, seja aquilo que mais dói nas pessoas pode ser levado de forma direta. E os espaços democráticos do controle social são inúmeros, né? Não é só o Conselho Municipal de Saúde ou o Conselho Estadual de Saúde que é o espaço de participação democrática na área da saúde. Os espaços que também são de participação direta, os espaços e as ferramentas de participação diretas, elas são inúmeras, desde o próprio Ministério Público, a ouvidoria, que também é uma ferramenta importante, onde o próprio usuário ou o trabalhador pode estar apontando também as incorreções, aquilo que ele percebe de situações problema, né, para que a gestão municipal ou o Estado, né, de direito deve estar corrigindo. Para além disso, todas as associações, elas também servem como espaço de debate para a construção de propostas que visam também estar qualificando a saúde ou acesso, né, à saúde e o direito. Então é importante também a gente sempre ter estas referências para que a gente possa entender, né, de que existem sim espaços que nós devemos fazer uso e não deixar isso, né, alheio, né, ou não ocupado para que outros possam estar decidindo por nós. O primeiro eixo temático que está estabelecido pela Conferência Nacional de Saúde é o eixo saúde como direito, né? Então, esse é o primeiro eixo de debate que será feito na conferência tanto estadual quanto nacional, né? E isso é de extrema importância que a gente possa se aprofundar, né? Lembrando de que esse debate é um debate muito duro, que a sociedade brasileira ela teve que fazer, né, tanto no período da ditadura quanto no período democrático, mas com governos que não buscavam essa garantia de direito, e que somente pela organização social, somente pelo engajamento de trabalhadores, da academia e também de sindicatos, que se conseguiu estabelecer uma estrutura, né, condizente com a necessidade que a população desejava. E aí isto culminou, teve a sua culminância na 8ª conferência e posteriormente levado para o Congresso Nacional. Bom, dos eixos temáticos, o eixo temático 2, nós temos a consolidação do SUS, né, que é a reafirmação dos princípios do SUS, tanto os princípios doutrinários quanto os princípios organizativos, né. Aqui eu trago alguns para que a gente possa estar tendo como referência. Essa apresentação ela vai estar disponível, né, para que vocês possam estar revisitando ela, lendo, né, e a apresentação ela vai estar, essa apresentação que eu estou fazendo vai estar anexa, né, vai estar junto, e é só para reforçar de que muito dos princípios doutrinários eles acabam sendo aquilo que nos leva à estruturação do direito de fato, né? Isso é como se a gente tivesse uma orientação que é uma orientação utópica, do qual a gente sempre deve buscar,
né, e sabendo de que ele é muito contraditório a um Estado onde ele hoje está estruturado buscando reduzir ao mínimo a atuação do próprio Estado. Então, é importante a gente poder lembrar de que tanto a universalidade, quanto a equidade, quanto a integralidade é algo que a todo momento tanto a gestão municipal quanto trabalhadores devem buscar, tanto nas suas ações, quanto também naquilo que é estruturado pelas políticas públicas. E os princípios organizativos, né, eles acabam delineando o desenho do que a gente precisa para a estrutura do SUS. Então, isso a gente precisa reafirmar. Nessa 16ª conferência vai ocorrer um amplo debate, principalmente no que se refere à regionalização, até porque isso está sendo debatido em todos os espaços colegiados do Sistema Único de Saúde, e eu acho que é algo que também precisa ser de fato aprofundado, debatido com o controle social. Bom, uma das coisas que a gente precisa também ter como proposta é de que a gestão ela deve ter um caráter estratégico e deve se abrir para a participação popular. As formulações das políticas, tanto econômicas e sociais, com impacto na redução de risco de doenças e outros agravos, ela deve ser estruturante, né, para que a gente consiga reduzir o impacto no Sistema Único de Saúde e a sua viabilidade. A gente precisa formular e executar políticas econômicas e sociais para o acesso universal e igualitário, mas também considerando as iniquidades. E isso é de extrema importância no debate desse momento, quando a gente verifica tensionamentos ou propostas cada vez mais de reduzir a atuação do Estado. Então, como que a gente vai conseguir a universalidade, a garantia de um enfrentamento às iniquidades, se o Estado não for um Estado protetor? Se, por algum acaso, a gente avançar num Estado onde ele deixa livre o mercado e deixa livre para que as pessoas elas sejam expostas às suas vulnerabilidades. Então, é de extrema importância a gente reafirmar um Estado democrático, de direito, e que ele possa, sim, né, ter a sua interferência direta para a garantia desses direitos. Uma das discussões que também é proposta pelo Conselho Nacional de Saúde se refere ao modelo de atenção do qual é preconizado pelo Sistema Único de Saúde. E é uma reafirmação, né, da integralidade do cuidado, da garantia do acesso, da regionalização e descentralização de serviços, produção de ações humanizadas e resolutivas na saúde, que é como o Conselho Nacional vê que a gente pode consolidar esse sistema, né? E é também ações de planejamento e avaliação que respeitem essas diferenças de necessidades e problemas locais também, e gerando uma intervenção nos problemas de saúde de forma mais precoce e longitudinal possível, né? Então, e muito contextualizado na condição da organização das famílias e dos territórios. Então, estas são possibilidades apontadas pelo Conselho Nacional. E aí, uma proposta muito forte também que é feita é a defesa da estratégia de saúde da família para a consolidação do modelo de atenção resolutivo. E em breve eu vou trazer o debate de quais são
esses investimentos que são necessários para que a gente possa, de fato, né, ter uma estratégia de saúde da família condizente com a necessidade da população e também dos trabalhadores, e que possa ter um nível de coerência com a própria política, né, que coloca a atenção básica como sendo a ordenadora da rede e a coordenadora do cuidado. E a gente sabe de que isso só é possível se a gente tiver investimentos que são estruturantes, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre eles. O outro eixo temático, né, que é o terceiro eixo e último, é o financiamento do SUS, né, onde a gente teve um agravamento desse problema a partir da emenda constitucional 95, né, e que foi conhecida e foi muito debatida pela sociedade brasileira como sendo a PEC da morte, onde estabeleceu um congelamento, né, dos investimentos nos setores da saúde, assim como a educação, por até 2036. Então, são situações que hoje o Sistema Único de Saúde está exposto, né, onde a gente tem uma dificuldade de execução dele com aquilo que a gente tem de recurso. Imaginem esse mesmo recurso sendo derretido ano a ano pela inflação do setor. Porque a inflação do setor saúde, ele chega a ser o dobro da inflação que a gente tem no cotidiano das nossas casas. Então, imagine esse recurso sendo esvaído, né? Ou seja, a gente perdendo poder, né, de investimento no setor saúde por 20 anos. Então é isso que está apontado nessa emenda constitucional 95, e que isso é derivado de um pacto, né, no Congresso Nacional que todos nós sabemos, né, quais foram as consequências, né, políticas também que foram exercidas, né, nesse Congresso, para que tudo isso venha acontecer, e que quem vai acabar pagando a conta é a população. E aí, como eu falei sobre Seguridade Social, isso é algo que na própria Constituição as pessoas precisam fazer uma leitura mais aprofundada, porque a Seguridade Social, ela trabalha com alguns eixos, né? E dentre eles está a saúde, mas também tem a previdência, né? E esse é um debate que a sociedade está fazendo nesse momento, e muito daquilo que é apresentado para a sociedade, né, acaba sendo uma relativização da captação de recursos. Colocam como sendo uma forma de financiamento da Seguridade Social apenas, né, ou da Previdência, apenas pela contribuição dos trabalhadores. E isso é uma coisa que é mentirosa, né? A Previdência, ela tem outra captação de recurso e tem uma captação que está vinculada também aos impostos que nós pagamos. Então, esses impostos, eles financiam tanto a Previdência, assim como também a saúde e também, né, a assistência social. E falar de que a Previdência, ela não se sustenta, ela é uma parte da verdade ou da mentira, né? Até porque está se escondendo da população brasileira a informação sobre a captação dos recursos relacionados aos impostos que todos nós aqui pagamos. Então, e eu falo isso com toda clareza, até porque dos temas que foi muito abordado na 15ª Conferência Nacional de Saúde foi a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que ela inviabiliza muitas vezes o investimento na Seguridade Social. E isso também tem a ver com a Previdência Social.
Então, há pouco tempo, acho que todos vocês devem ter visto de que 600 bilhões de reais foram desvinculados da Seguridade Social. Ou seja, se retirou 600 bilhões de reais para serem aplicados fora da Seguridade Social. Ou seja, se retirou da saúde esses 600 bilhões de reais, como da Previdência Social, assim como a assistência social, e que faz com que esses setores sejam deficitários. Então, isso para mim é quase que um certificado de que o recurso ele pode ser investido, deve ser investido, mas é um certificado de que muito daquilo que é falado, né, sobre a deficiência da Previdência Social, ela precisa ser relativizada. Bom, a grande questão que eu acho que é dessa web, e aí assim, eu fiz todo esse apanhado para tentar trazer a discussão para a conferência, e é o meu dever também estar trazendo aquilo que é documento do Conselho Nacional de Saúde, que é o documento orientador. Então eu fiz um resumo do documento orientador do Conselho Nacional de Saúde, né, para mostrar sobre o tema que está em discussão, sobre os eixos que também estão em discussão e que devem ser debatidos na conferência municipal de cada um dos 417 municípios. Mas agora a gente se depara com as questões que são o tema dessa web, que é como consolidar o SUS a partir da atenção básica. Então, essa é a pergunta. Como que a gente vai fazer isso? Quais são estas propostas que nós precisamos ter e levar para as conferências? Porque essa é uma web palestra que ela é orientadora, que ela quer estimular o debate, quer fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre os temas e também sobre os eixos do que vai ser debatido na conferência municipal, estadual e nacional, e buscar respostas. Então, muito daquilo que a gente quer debater aqui deve ser levado para o momento presencial. Esta é a ideia. E, para além desse debate que a gente quer trazer sobre a consolidação a partir da atenção básica, a gente vai ter outra web vinculada à educação popular em saúde, né? Assim como outros debates que a gente quer fazer até a véspera da conferência estadual. Então, esse é o desafio. O desafio está colocado e a gente pensar em como consolidar o SUS a partir da atenção básica. E aí eu vou trazer algumas pistas, tá? Que também eu não vou estar simplesmente jogando o problema sem a gente pensar conjuntamente. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa pensar é de que, consolidando a atenção básica como espaço de assistência resolutivo e de referência para o usuário, a gente parte para um processo de consolidação da assistência à saúde, da prevenção e da promoção da saúde. Ou seja, parte daquilo que é a oferta do SUS, ele acaba sendo garantido por essa consolidação. Então, a gente ter a atenção básica como esse espaço de assistência resolutivo, a ponto de que o usuário ele possa saber de que, indo para a atenção básica, ele vai ter as suas necessidades garantidas. Ele vai ter pelo menos a percepção que ele está sendo cuidado e está sendo vigiado no seu caminhar nessa rede. Então, isso é de extrema importância. Esta consolidação é algo que a gente precisa fazer conjuntamente. Tornando a atenção básica um patrimônio da comunidade, né, a gente faz com que a comunidade ela possa lutar pelaquele espaço, para que ele não perca potência, para que a comunidade possa fazer a gestão, inclusive, dos problemas, possa apontar soluções. Porque quando uma pessoa percebe que aquilo
esse serviço, né, essa ferramenta que está a serviço da comunidade, ela tem importância, isso tem um outro valor. Isso tem um valor que é de que precisa se manter, né, esse serviço, precisa se cada vez mais qualificar esse espaço. Então é como se a gente deixasse bem claro de que a atenção básica ela é daquela comunidade. E aí é dessa forma que a comunidade também vai retribuir, cuidando da atenção básica. E a outra coisa é a atenção básica precisa ser a coordenadora assistencial e seus trabalhadores gestores do cuidado. Então, a atenção básica tem esta necessidade de coordenar a assistência e os seus trabalhadores precisam fazer a gestão do cuidado, é conduzir as pessoas nesta linha de cuidado. Quando a gente conseguir avançar nessa perspectiva, eu acho que a gente está dando um passo considerável na consolidação, no mínimo, da atenção básica. E, consequentemente, a gente tem uma condição que é poder reduzir o impacto nos outros níveis e, de fato, fazer com que o SUS ele tenha uma porta de entrada muito mais qualificado e também com um reconhecimento muito maior. E aí, quais são as estratégias para a gente consolidar o SUS a partir da atenção básica? Quais são essas estratégias que a gente precisa lançar mão? E aí, as únicas que eu consigo visualizar são relacionadas a investimento. E investimento não é meramente construir. Que eu falo investimento tem a ver com investimento nas pessoas, né, que é o investimento nos trabalhadores, que passa por um processo de reconhecimento desses trabalhadores, passa pelo investimento na sua qualificação, passa pelo investimento também no conhecimento dessas pessoas e na valorização do conhecimento dessas pessoas. E aí trabalhador, ele não é só o trabalhador assistencial, é o trabalhador assistencial, mas é o trabalhador também da gestão, né? São todas as pessoas que estão envolvidas, né? É isso que a gente precisa entender. E aí o outro nível de investimento é o investimento no sentimento de pertencença da comunidade e dos trabalhadores. Tanto a comunidade precisa entender de que aquele serviço, aquela estratégia faz parte da comunidade, assim como os trabalhadores também precisam ter esse sentimento de que a atenção básica pertence a eles e eles também pertencem à atenção básica. E se é uma relação de pertencença, se a atenção básica não vai bem, a gente também não está bem. Então a gente precisa avançar nesses aspectos para que o trabalhador, inclusive, consiga se sentir valorizado, mas que ele possa valorizar cada vez mais o espaço que ele está construindo e as ações que ele está ofertando. Então isso é extremamente importante. E no momento onde a comunidade ela tiver esse sentimento de pertencença à atenção básica e ao Sistema Único de Saúde, ela vai proteger o Sistema Único de Saúde e vai proteger a atenção básica. E isso faz com que a gente tenha, de fato, a participação da comunidade e, de fato, o controle social tomando conta daquilo que é um patrimônio que é o Sistema Único de Saúde. O outro investimento é o investimento nas estruturas, né? Que é investimento em equipamentos, é investimento nas tecnologias, nos espaços físicos, até para que a gente possa produzir ambiência, para que a gente possa ter espaços mais humanizados, e não são espaços humanizados apenas
para que seja mais bonito, mas que ele seja funcional para aquelas pessoas que têm limitações, para que ele possa também ser um espaço onde o trabalhador consiga desenvolver o seu potencial, né? E que também ele possa ter um nível de qualidade de vida no seu espaço de trabalho. Outro investimento é na organização dos processos de trabalho e de cuidado. Então, investir em processo de trabalho é deixar claro como que a atenção básica ela deve acolher e ela deve encaminhar encaminhar no sentido de conduzir essas necessidades dentro de uma rede. Então, esse investimento, muitas vezes na organização do trabalho, ele não demanda recurso financeiro, ele demanda um nível de diálogo e de pactuação e compreensão sobre responsabilidades. Então, é algo que a gente cada vez mais precisa reconhecer como sendo um espaço potente de transformação da oferta que a gente produz na saúde. E, por último, são os investimentos em espaços colegiados de gestão e de assistência. Os espaços colegiados de gestão, muito mais para que se possa ter um compartilhamento de decisões e também de responsabilidades, e o espaço colegiado de gestão para que a gente possa ter pactuações de fluxos, pactuações das responsabilidades assistenciais. Então, com isso, né, eu acho que são pistas, né, daquilo que a gente pode estar pensando. E, estrategicamente, ela deve ser uma ação objetiva, ou seja, concreta, para produzir subjetividade nas pessoas. Então não adianta a gente pegar esses 5 pontos e simplesmente ter eles como discurso. Então investir nas pessoas é sim pensar, no caso dos trabalhadores, estabelecer plano de cargos, carreiras e salários. Isso é uma ação objetiva. Assim como a gente pensar na qualificação dos trabalhadores, mediante oferta de capacitações, sejam de curto espaço de tempo ou pós-graduações com longo espaço de tempo. Ou seja, são investimentos concretos. Isso faz com que as pessoas elas se sintam valorizadas, porque elas estão recebendo, inclusive, investimento na sua individualidade. Os investimentos no que se refere a sentimento de pertencença, elas concretamente é poder estabelecer uma condição de diálogo com a comunidade, de poder trazer a comunidade para dentro da unidade e, a partir disso, construir conselhos gestores de unidade. Concretamente, a gente precisa ter documentos que possam reconhecer a presença da comunidade no espaço de gestão das unidades e dos serviços, para que ela tenha um respaldo e também aquilo que ela está produzindo de encaminhamento se faça ser ouvido pelos órgãos de controle também. Os investimentos nas estruturas, elas passam por uma condição de ter equipamentos que tornem o serviço resolutivo, para que eles possam cada vez mais ser equipamentos de ponta, de qualidade, né? Então isso é algo que a gente precisa também apontar. As tecnologias elas devem estar a serviço do trabalhador e também dos usuários, e que os espaços físicos não sejam maquiagens, né, que se desmancham, né, com a primeira chuva que ela apareça, porque nenhum trabalhador e nenhum usuário gosta de estar num ambiente que ele seja feio, que ele seja um lugar onde ele tenha um retrato, né, da desqualificação ou da ausência de investimento. E o investimento na organização dos processos de trabalho
é a gente pensar de forma muito concreta em fazer estudos sobre os protocolos que hoje existem, que se referem aos fluxos de trabalho, é estabelecer padrões de trabalho para facilitar, inclusive, respaldar a ação dos profissionais e também trabalhar numa lógica de organização do cuidado. É ter esta organização para que a gente construa fluxos, que a gente construa documentos que gerem a responsabilidade assistencial. E o investimento nos espaços colegiados é a gente poder concretamente ter espaços onde as coordenações, as gerências sentem com os trabalhadores, escutem as suas necessidades e também as soluções. E a partir disso, se pactuar os fluxos e as responsabilidades. E também os equívocos dos encaminhamentos e os equívocos da ausência ou inoperância da gestão para as necessidades que são apontadas pelos trabalhadores e pelos usuários. Então, eu trouxe de forma muito explícita, poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre inúmeros exemplos, né, onde a gente pode investir. E isso faz com que a gente tenha uma qualidade muito melhor, não só na atenção básica, mas para todos os serviços que vierem adotar esses 5 pontos de investimentos, que é investimento nas pessoas, nas estruturas e nos processos. Eu acho que fica muito evidente, né, esses caminhos para que a gente possa trilhar conjuntamente. Né? Então, para todos aqueles que querem ainda ter mais diálogo com a diretoria, aqui estão os contatos da diretoria, que a gente vai poder estar trabalhando conjuntamente com todos vocês. Lembrando de que a Diretoria de Atenção Básica do Estado da Bahia, ela tem um grupo de apoiadores institucionais, que são referências regionais e que dialogam com os coordenadores de atenção básica em espaços colegiados e que buscam construir lado a lado planos de ação para soluções de problemas. E também a gente tem toda uma estrutura, ferramentas de gestão para potencializar tanto a comunicação quanto também os espaços de educação permanente dentro da diretoria, né? Um deles é o Telesaúde, os outros espaços também são orientadores a partir do próprio Geoportal, a partir de todos os instrumentos também de monitoramento e avaliação que podem ser utilizados pelas gestões municipais. E a CESAB como um todo também, né, a gente precisa lembrar de que nós temos uma estrutura que é extremamente potente, que é a nossa Escola de Saúde Pública, que oferece muitas das respostas para a qualificação e investimento nas pessoas. Então, para quem muitas vezes se sente sozinho enquanto trabalhador numa unidade, eu acho que precisa ampliar os horizontes, né, e poder se articular com tudo isso que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde. Né. Eu estou terminando a minha fala e vou me colocar à disposição, né, para o debate, né, e para as dúvidas que forem aparecendo. Inicialmente, muito obrigado e vou passar aqui para a gestão aqui do Telesaúde para eles poderem orientar os debates. Pessoal, vamos dar início aqui então primeiro aos debates, né, dos nossos convidados também. Em seguida vamos abrir um espaço para as dúvidas de vocês. Então aproveitem esse momento para vocês que ainda não se colocarem, façam suas perguntas, né? Essas perguntas nós vamos expor aqui logo após o debate dos nossos convidados, para tentar esclarecer ao máximo
as questões trazidas, né, e vivenciadas aí no território. Tá bom? Então, façam suas perguntas no chat e vamos dar início aqui ao debate. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Parabenizar Cristiano pela apresentação, dizer que ele trouxe aspecto bastante interessante, trouxe também algo bastante, eu dizia que nítido, que fácil entendimento, e que também ele trouxe também eu diria que algumas propostas que de fato podem sim fazer parte das defesas, né, nas conferências, tanto municipais quanto estaduais. Primeiro, dizer do aspecto que ele traz da questão da réplica, né, que é essa conferência, 8ª mais 8, a 16ª, que traz os mesmos temas da 8ª conferência, que traz o mesmo sentimento da 8ª conferência e que várias pessoas, ou vários trabalhadores, usuários, cidadão comum também, vai poder viver um pouco do que foi aquele momento que o nosso país viveu, aquele momento antes do SUS, dizer que o SUS ele nasceu da luta do povo brasileiro, e esse momento, além de fazer uma reflexão de tudo aquilo que foi, além de também casar com essa conjuntura atual que a gente está vivendo, traz também a oportunidade das pessoas saberem o que era o Sistema Único de Saúde, o que era a saúde antes do SUS e o que é a saúde hoje. E aí dizer que Cristiano também traz algo que é bastante necessário hoje na população em geral e também para quem está lidando com o quesito da atenção básica, que é a questão de encarar a saúde como investimento e não como despesa. A atenção básica é um investimento. E as pessoas precisam compreender isso, e aí, a partir daí, a gente precisa fazer uma avaliação do momento que a gente está vivendo, né? E aí há também uma disputa de modelo de Estado. Você tem, aí eu considero um trocadilho, você está numa disputa de modelo de Estado onde você tem um Estado mínimo e onde também você tem o Estado de inclusão social, o Estado, eu diria que de garantia dos direitos. Então a gente precisa também discutir qual é o modelo de saúde que está em jogo, né? E aí Cristiano traz a atenção básica numa perspectiva de uma atenção básica preventiva, ordenadora, que sirva como referência, que de fato ela tenha esse local garantido de porta de entrada, né? E o que a gente tem muito visto na discussão do modelo é um modelo curalista, um modelo hospitalocêntrico, um modelo também que foca muito na doença do que na saúde. Boa parte da população vive pensando na doença o tempo todo, não enxerga a possibilidade de ter saúde, e também ele traz um pouco da questão dos desafios, né? E a gente precisa discutir também esses desafios nesse momento que a gente vai viver a 8ª conferência. Um dos desafios é a questão da PENAB, né? Cristiano citou um pouco dos desafios, mas a gente precisa também, nessa conferência, debater os impactos que a PENAB, a nova política de atenção básica, traz, né? Inclusive, no mexer, e aí as últimas aprovações, nas atribuições dos agentes comunitários e agentes de saúde, a gente precisa fazer essa discussão também. A EC 95, que vem congelar e prejudicar o sistema único, tentar inviabilizar também foi uma questão, a desvinculação da receita. Eu acho que é essa discussão, mas a conferência traz um tema que é bastante atual. Nós precisamos compreender que o Sistema Único de Saúde ele só cabe na democracia. O Sistema Único de Saúde nasce com um novo Estado democrático de direito. As conferências, elas, inclusive no período da ditadura, o período ditatorial do nosso país, houve também conferências, mas a conferência participativa nesse conceito aberto, e que aí nasce os mecanismos de participação, como o conselho, como as conferências, foi quando nasce o Estado democrático de direito. Então a gente precisa também aproveitar esse momento e poder colocar na mente, nos corações das pessoas, a necessidade da gente defender a democracia, a necessidade da gente defender os princípios básicos do Sistema Único de Saúde, a necessidade da gente defender a importância dos conselhos. Ainda hoje tem pessoas que falam que as conferências são espaço não resolutivo, que discute e não resolve nada. Eu digo ao contrário.
Se você pegar um pouco do que existe no nosso país e os cadernos de todas as conferências resistentes, você vai ver que a regionalização foi algo pensado na conferência, a questão também do SAMU, a questão de regulação, a questão da atenção básica, vários programas eles foram pensados a partir do anseio da população e levados também em conferências e em discussão de conselho. Um aspecto também que eu queria trazer é a questão de que a atenção básica, Cristiano, o maior desafio dela, no meu ver, para a consolidação do SUS, e aí para vocês também, assim, já apimentando um pouco o debate, é a gente também vencer a ideia de que precisa de investimento. Muita gente fala de que a atenção básica ela é ordenadora, fala da importância da atenção básica, mas tem muitos municípios que negligenciam. Tem muita gente que não investe na atenção básica e só tem a atenção básica como importante no discurso. Não, a gente precisa de fato convencer a população de que a atenção básica ela é importante na vida das pessoas e de que uma atenção básica resolutiva ela de fato resolve boa parte ou quase a totalidade das questões que o município sofre. Dizer também que a atenção básica ela é responsável pela qualidade de vida das pessoas. E a gente precisa discutir e tentar combater esse modelo que visa a doença, esse modelo que visa o investimento em construções, que investe pouco nas pessoas, investe pouco nos processos de trabalho. Como é que a cada dia a gente vence o discurso de dizer a atenção básica é ordenadora e quando vem o investimento, a gente vê pouco investimento na atenção básica, às vezes, muitas das vezes, simbólico. Também como essas mudanças elas acontecem de forma bastante, eu dizia que menos acentuada, e aí tipo não dá para todos os anos ou a cada governo que entra mudar a forma ou a política que a atenção básica vai se dar, nem a nível nacional, e aí vem a nova PENAB, e aí vem as atribuições dos agentes, e aí você joga e zera tudo, aí existe a necessidade de novo investimento em pessoas para entender como é que vai se dar o processo de trabalho. Então a gente precisa de fato fazer com que a atenção básica ela possa viver um processo de consolidação daquilo que é definição de processo de trabalho que seja mais duradouro. Não dá para cada gestor municipal entender como é que uma unidade de saúde deve funcionar. Não dá para cada gestor que seja nomeado por seu prefeito ou até a nível nacional no ministério, que eles venham ditar como é que é essa atenção básica, não, ela tem que obedecer os princípios e já está lá consolidado no Sistema Único de Saúde. Por último, colocar também que a gente precisa convencer, e aí eu acho que está muito linkado à questão da atenção básica, é de que todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. E aí eu queria colocar essa fala para todos nós. Se nós, os trabalhadores, se nós, usuários, e se os gestores não compreender que o SUS que precisa ser construído no nosso país, o SUS que precisa ser construído na nossa Bahia e nos nossos municípios, tem que ser um SUS com a capacidade de nos atender. Você não pode construir uma atenção básica, você não pode construir um sistema de saúde que pareça que você está construindo para atender os outros e não você. O trabalhador ele precisa se sentir parte, usuário desse Sistema Único de Saúde. A gente já houve a batalha, a luta lá atrás, para que o Sistema Único de Saúde ou o sistema de saúde no nosso país não fosse o sistema da caridade e da assistência. A gente já venceu isso. A gente quer um Sistema Único de Saúde que tenha a capacidade de servir a todos os brasileiros de forma igual e equânime. A gente precisa fazer essa discussão de forma franca, e aí muitas das vezes a gente vê o trabalhador que compreende e defende a atenção básica e tem um plano de saúde. Nada contra o plano de saúde. Mas a gente precisa valorizar o que o Sistema Único de Saúde também faz e o quanto esse plano de saúde ele só tem um papel complementar. E a partir daí sim a gente vai poder fazer. E aí eu acho que essa conferência ela abre um espaço muito grande, Cristiano, para que a gente possa sair de lá com um grande impacto na população, de todos os segmentos, para que de fato a gente possa reconhecer o quanto o SUS é patrimônio do povo brasileiro. Eu queria estar colocando isso para o debate, me colocar aqui à disposição para que a gente possa responder as perguntas e que a gente possa aqui apimentar ainda mais esse debate e essa belíssima apresentação que o Cristiano fez. Boa tarde a todos e todas.
né, presente nesse caloroso debate, parabenizar aí nosso palestrante Cristiano, que deu uma aula aqui para a gente, traz assim inúmeras informações importantes para que a gente possa levar para essa conferência nacional as nossas dificuldades, né, porque tudo começa na atenção básica. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui do município de Salvador, que hoje tem uma das piores coberturas de atenção básica do país. Estive visitando algumas unidades essa semana, como presidente do conselho, e observando como é que funciona essa questão da atenção básica dessas unidades. São unidades sem médicos, sem segurança, trazendo constrangimento, por incrível, para o profissional de saúde, que às vezes está ali no seu trabalho inseguro, a população sem o atendimento e a gente fica sem entender. E aí agora parte a preocupação. Por que lotações dos hospitais? Por que a lotações das UPAs? Porque às vezes a atenção básica ela não está funcionando. Falta de médico, a questão da estrutura das unidades de saúde da família. Então, eu acho que isso é muito importante que os municípios entendam seu papel de fazer o investimento na atenção básica, para que a gente não superlote nossos hospitais, que nossas UPAs não sejam superlotadas. Eu estou falando de uma cidade, né, de quase 4 mil habitantes, né, 4 milhões, que hoje está aí sofrendo com essa questão da atenção básica, e a gente vê a importância das conferências, principalmente a Conferência Nacional, onde a gente vai levar propostas, inclusive da questão do investimento, né? Esse crime que fizeram do congelamento do recurso da saúde, isso prejudica toda uma população. Então, para isso, nós precisamos, inclusive, mobilizar tanto os trabalhadores de saúde, tanto a comunidade que depende desse SUS, justamente para se envolver nesses debates e entender o que é a saúde pública, como é que nós precisamos, qual é a participação da população, né, nos debates, na garantia do direito, porque nós temos ali os eixos, né, a consolidação do SUS, a questão do financiamento, né, nós temos direitos, o direito à saúde. Então, como é que a gente pode discutir isso? Então, através dos conselhos municipais, os conselhos distritais, os conselhos locais, trazer a comunidade a entender esse papel, até na hora da gente buscar isso no poder público, né, que tem o direito, como o Cristiano colocou na estante no debate, né, saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas para isso a população também precisa participar, precisa nos ajudar. O trabalhador de saúde ele precisa ter a garantia que ele vai chegar na sua unidade e vai ter lá o equipamento dele para trabalhar. Imagine você chegar em uma unidade, trabalhar sem ar-condicionado, aí você vai na sala de vacina, o equipamento quebrado, você vai lá no seu consultório. Como é que você garante isso para o usuário de saúde? Como é que você se sente como um profissional que se preparou para ir ali prestar um serviço à população e de repente você não tem? Então eu acho que as conferências municipais, estaduais e a nacional, ela tem um papel fundamental para trazer a garantia do direito à saúde de todos, né, e de todos os municípios aí do estado da Bahia e do Brasil. Estamos aqui à disposição para poder contribuir mais aí com esse debate, né? Veja que vários municípios, é importante a gente trocar essa experiência, como é que funciona a atenção básica do seu município, e essa troca de experiência vai levar a gente a um conjunto de saúde que ela tem que ser e ela deve ser universal. Boa tarde para todos, estamos aqui à disposição. Bom, a gente vai fazer uma rodada aqui de respostas. Enquanto isso, vocês podem continuar enviando suas dúvidas, né? E aí eu vou responder algumas coisas que foram enviadas aqui em texto, né? Que vocês podem estar encaminhando aqui via chat aqui no bate-papo. E uma delas, para mim, eu acho que ela é central, né? Que tem a ver com o financiamento. Que, inclusive, enquanto proposta, que estamos solicitando sobre um exemplo de proposta de cunho nacional, relacionada principalmente ao eixo de financiamento. Eu acho que, enquanto cidadão brasileiro, ninguém deve aceitar de que a saúde ela seja colocada no mesmo bojo do investimento econômico. A saúde não deve ser considerada um produto. E dessa forma a gente não pode ter um congelamento
do seu investimento. Até porque a saúde sempre deve ser vista como um investimento na qualidade da saúde das pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas. Então, essa é uma das propostas que eu acho que deve aparecer com muita força na Conferência Nacional de Saúde, que é, de fato, né, levar a derrubada da Emenda Constitucional 95. Ou seja, é apontar na direção de que seja revogada a Emenda Constitucional 95. A outra coisa que a gente também precisa ter responsabilidade, que isso não é uma bandeira partidária, né, e sim uma responsabilidade enquanto sociedade, até porque se eu não pagar um imposto para o município ou para o estado, eu vou estar prejudicando inclusive os investimentos que são realizados na educação, saúde, transporte, na qualidade da água, ou seja, isso eu tenho que ter muita clareza, mas daí existem inúmeras empresas que devem bilhões à Previdência e devem bilhões são isentas, inclusive, de pagamento de impostos por estratégias que são de governos e não de estruturação de Estado. Então, uma das propostas que eu também acho que precisa ser levada cada vez mais com consciência, entendendo de que isso não é uma bandeira partidária, mas isso é uma defesa da sociedade, é de que, de fato, se busque fazer o levantamento destas dívidas, essas grandes dívidas que existem relacionadas ao setor público e que se cobre dessas empresas, né, que muitas delas, inclusive, acabam financiando campanhas publicitárias em defesa de governos. Então, independente de governos, e aí eu não estou falando de um governo, o governo atual, mas de todos os governos, eles precisam perceber de que a sociedade ela não está mais aceitando de que pessoas que são multibilionárias elas continuem sendo isentas para se tornar mais ricas ainda, enquanto existe uma população pobre que tem necessidade de direitos sociais. Então, esse é um aspecto que também precisa ser aprofundado no que se refere a essas isenções fiscais. Um outro aspecto é da gente poder entender de que muito do que algumas pessoas comemoram, como por exemplo o recorde da Bolsa de Valores que ultrapassou 100 mil pontos, né? Para alguns é muito complexo entender assim, mas por que alguns estão festejando, né? E não é para a gente estar festejando isso, né? Eu acho que as bolsas de valores são papéis, não são investimento em coisas concretas da vida cotidiana das pessoas. Eu gostaria que muito do recurso que hoje está na Bolsa de Valores, ele fosse investido para a produção de emprego, né, que hoje está batendo mais um recorde e que já tem 12,5% da população desempregada. Então, este recurso que hoje está sendo especulado, que infelizmente a gente está num ciclo de especulação financeira, ele deve estar sendo direcionado para investimento em geração de trabalho, em desenvolvimento social, em desenvolvimento inclusive das próprias empresas, em tecnologia, em busca de outros espaços. Então, é isso que a gente precisa estar aprofundando. Então, a Conferência Nacional ela também visa apontar para outros setores, né, de que sozinho a gente não consegue fazer saúde, porque senão a gente só vai produzir consequência. E aí a gente vai contabilizar mais mortes ou menos mortes, porque os outros setores acabam não atuando em benefício da sociedade. Então, isso parece ser uma coisa complexa, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa se apropriar.
né? E a outra coisa que eu também sempre fico me debruçando e que é um apontamento é como investir na atenção básica com subfinanciamento. Isso é real, isso é concreto, isso é do cotidiano, né, nosso, né? E aí a única coisa que eu posso estar colocando é de que o subfinanciamento ele é uma barreira, né, para que a gente consiga ampliar o setor saúde, o setor da atenção básica e também está resgatando trabalhadores e as pessoas para que elas possam estar atuando melhor no sistema de saúde. Agora, existe a necessidade da gente escancarar esse subfinanciamento, mas para além disso também existe a ação que é nossa, que é do cotidiano, né, enquanto trabalhador e gestor da atenção básica, que é ser eficiente com o recurso público, né, que é uma pauta que eu acho que ela não é determinante da saúde, mas ela deve ser valorizada também, porque de nada adianta a gente ter pouco recurso e investir mal. Né? E aí eu falo isso, né, se a gente for analisar os serviços que hoje nós temos no Sistema Único de Saúde, onde muitos deles estão subutilizados. Nós temos inúmeros hospitais de pequeno porte, onde existe baixíssima ocupação de leitos, com recurso do Sistema Único de Saúde sendo colocado neles, com baixíssima resolutividade desse serviço, e onde a gente poderia estar investindo na atenção básica ou num perfil assistencial, e isso possibilitaria uma melhor assistência da população. Porque a gente achar de que a gente vai ter solução diferente fazendo sempre a mesma coisa é um equívoco absurdo, né? Então, se a gente quer ter resultado diferente, a gente precisa fazer algo diferente. E muitas vezes enfrentando esse tipo de situação. E eu entendo que a população ela se sente mais segura por ter um hospital no município. Mas ter um hospital onde ele não tem médico, ou tem médico esporadicamente, onde tem equipamentos sucateados, onde os resultados desses equipamentos podem inclusive produzir doença, eu acho que a população precisa rever esse pensamento. É muito mais adequado a gente ter um serviço de extrema qualidade, com fluxos muito bem estabelecidos, com transporte sanitário garantido, e ele ser altamente resolutivo em uma região, ou num consórcio de município. E aí sim a gente consegue ter uma região autossuficiente com um investimento na atenção básica eficiente também. Então, são duas coisas. Uma é deixar muito claro que sim, existe um subfinanciamento da atenção básica, isso vem impedindo, inclusive, que trabalhadores tenham investimento neles. Claramente, eu acho que a gente precisa entender isso, até porque existe uma cultura da política onde se valoriza muito aquilo que as pessoas veem, né, e muito menos daquilo que é investido nas pessoas, nos trabalhadores. Então, isso é muito ruim, né? E isso é uma questão cultural que a gente precisa transpor. Então, essa mudança de cultura, de investimento, ela precisa começar hoje, o quanto antes, porque um prédio ele pode até ser importante para uma comunidade, para que ela possa ela possa entender de que ela pertence a uma política de estado ou de município. Mas esse prédio ele é um ser inanimado, ele não se movimenta, né? Dificilmente ele vai produzir saúde se não tiver pessoas operando ele.
Então, de nada adianta a gente ter um equipamento de ponta, o melhor equipamento, se não tiverem pessoas extremamente qualificadas e valorizadas para operar esse equipamento. Então, eu acho que é o momento de uma dobra, da gente poder investir nas pessoas. Então, esse é um recado que faz com que a gente possa, inclusive, o investimento nas pessoas, voltando um pouquinho, o investimento nas pessoas, ele tem uma condição de que as pessoas vão agregar esse conhecimento e vão levar com eles esse conhecimento. Ou seja, é um investimento na saúde de uma política de Estado, né? E porque isso vai perdurar, independente dos governos, né? Então, e também ele tem um menor custo, né, do que um prédio que vai precisar de reforma cotidiana com alto custo e ainda com uma variação da economia. Então, eu acho que essa é uma dica extremamente importante e que eu acho que as propostas, tanto nacional quanto municipais e estaduais, devem ter esse viés. A outra coisa também que eu queria chamar a atenção é de que hoje, apesar da gente ter documentos que falam sobre educação permanente, nós de fato não temos uma política de educação permanente sendo executada no Brasil. Então, isso, né, remete à necessidade de se rever a política nacional de educação permanente, deixando claro quais são as ações e os recursos que vão estar sendo direcionados para os trabalhadores e também quais as estratégias de se garantir que se perpetue esse investimento nas pessoas, né? Eu acho que eu trouxe vários elementos aqui que respondem uma boa parte das dúvidas, né, relacionadas ao que foi perguntado. Tem uma dúvida pontual aqui no que se refere aos agentes comunitários de saúde, né, que aponta atualmente sobre a formação dos novos agentes comunitários de saúde. Hoje, esta responsabilidade de formação dos agentes comunitários de saúde é do município, né? O Estado estava apoiando os municípios, mas isso era quando a gente tinha uma massificação. Milhares de trabalhadores, agentes comunitários de saúde, precisavam de capacitação. Hoje a gente percebe de que talvez a gente venha ter que fazer isso de novo, né? E um outro ponto é de que a gente vai estar retomando o curso de formação técnica para os agentes comunitários de saúde, né? Isso já é uma pactuação do governo do estado. A gente está dialogando com as lideranças e também com os gestores municipais para a gente poder verificar qual é a melhor forma. Até porque a gente precisa resgatar a ação do agente comunitário de saúde. Isso é algo que cada vez fica mais forte no setor da atenção básica, para que a gente possa, de fato, deixar muito claro, né, quais são as atividades, as responsabilidades, né, dos profissionais sobre o seu território. Então, a gente possivelmente vai estar retomando essas capacitações e em breve a gente tem novidades para a gente estar trazendo, né? Então, isso eu acho extremamente importante. Bom, eu não sei se Marcos está querendo complementar, e aí eu deixo à disposição aí, depois eu retomo algumas outras perguntas aqui. Valeu, Cristiano. Primeiro eu queria ter uma pergunta aqui, né, que se pode dar um exemplo sobre uma proposta enviada à Conferência Nacional do Eixo de Financiamento. Eu diria que é garantir o financiamento da atenção básica e também ampliar esse financiamento. Eu acho que já é uma proposta que poderia já ir direto da municipal, estadual para nacional. Então, exemplo aí, ele fica aqui já colocado já como não só um exemplo, mas também como uma proposta. A outra questão
Cristiano, que você, quando falava, e na apresentação você trouxe o aspecto do que era a participação direta e do que é a, apresentação, a participação representativa. E aí tem algumas perguntas a respeito sobre, inclusive reflexão a respeito do que era o controle social na 8ª conferência e nesse momento também como fortalecer. A primeira coisa é dizer que a gente precisa enxergar que, como você colocou na apresentação, o conselho e as conferências são instrumentos de participação. Eles não são só os instrumentos, ou as formas de participar. E, inclusive, essas duas formas de participação, ela depende muito da participação direta. Você não elege um conselheiro, você não tem a conferência, elege o delegado para eles serem as pessoas que irão resolver tudo da saúde, não. A população ela precisa se fazer presente nesses momentos. Dizer também que o povo somos nós. A gente precisa se sentir dono do Sistema Único de Saúde. O SUS é patrimônio nosso. Dá exemplos simples. A gente muitas das vezes briga com o vizinho, muitas pessoas brigam com o vizinho porque colocou o lixo na sua porta, mas não se importa se o vizinho jogar o lixo na porta da escola ou na porta do posto de saúde. Que as pessoas têm uma cultura de achar que aquilo que é público não é nosso. Aquilo que é público, por ser de todo mundo, às vezes não tem um responsável. Então a gente precisa compreender que os conselhos é um espaço também que foi uma conquista da 8ª conferência, que foi uma conquista do povo brasileiro. A gente precisa ter uma compreensão do que era o momento vivido durante a 8ª conferência. Dizer que estava bastante ligado umbilicalmente uma ideia de defender a saúde e defender a democracia. O movimento de saúde no nosso país ele estava em total ebulição naquele momento. Estava todo mundo dizendo, olha, a gente precisa de um modelo diferente desse. E o modelo anterior ao Sistema Único de Saúde é o modelo que tratava todas as pessoas que não conseguiam pagar o plano de saúde, que era o INAMPS, e algumas outras categorias que tinham, como indigentes. E foi aquela luta naquele momento, e aí você teve várias revoltas, revolta da vacina, várias e várias lutas. Então foi naquele momento ali, a população se sentiu também bastante coesa, tanto que teve 1.000 delegados e mais de 5.000 pessoas foram para a conferência, tomaram a conferência foi num estádio lá em Brasília. Então a gente precisa tomar esse sentimento também de participação direta. Inclusive, eu defendo, como conselheiro estadual de saúde, também faço parte do Conselho de Salvador, eu defendo que conselho é espaço a ser fiscalizado. A gente precisa também saber o que os conselheiros estão fazendo. Qual é o tipo de participação que está se dando? Qual é o tipo de encaminhamentos que é dado aos anseios da sociedade? As conferências é um espaço também aberto, embora os delegados são eleitos e eles têm o direito de votar, mas a população tem sim o direito de participar das conferências. E aí eu queria estar colocando isso, Cristiano, essas questões. Fortalecer também, e quais as ferramentas efetivas que podemos dispor para fortalecer o controle social, de fato a gente fazer uma discussão, e eu acho que essa conferência ela vai poder trazer resposta. Eu tenho dito em alguns lugares que eu tenho ido e feito a reflexão de que antes da 8ª conferência, a gente não tinha referências de modelo ou mecanismo de participação. Foi criado pós a 8ª conferência, foi criado pós esse modelo participativo direto, esse modelo mais, eu diria que, de inclusão de segmentos, de ter paridade. Então, naquele momento ali foi criado. Agora, a 16ª conferência, a 10ª conferência na Bahia, é o momento também da gente avaliar, inclusive propor as mudanças. Eu não tenho mudanças, eu não tenho propostas assim que fossem bastante já postas. Assim, eu não traria uma proposta aqui, mas eu acho que boa parte precisa ser, de fato, encarada como possibilidade de mudança, inclusive para consolidar o SUS. Discutir o controle social e os mecanismos de participação é também um fator importante para a consolidação do SUS. Agora, a defesa do SUS é, sim, uma tarefa de todos os usuários do SUS, tanto trabalhador, quanto gestor e quanto usuário. Eu acho que é um pouco disso que eu estava querendo trazer. Como fortalecer o SUS dos municípios? Há uma discussão muito grande,
e aí eu acho que essa conferência ela também vai servir para que a gente possa fazer esse processo de discussão. Na 8ª conferência, e o movimento que veio, o movimento sanitário daquela época, quando discutiu o controle social, ele discutiu o controle social inclusivo, de verdade. Os conselhos foram um espaço pensado para que o cidadão comum também ele pudesse participar e pudesse opinar e deliberar acerca de qual política de saúde ou qual estratégia de saúde ele queria para o seu município, para o estado ou no nosso país. Hoje tem várias pessoas que defendem vários modelos de conselho. Tem gente que diz que os conselheiros precisam ser qualificados tecnicamente, e aí, quando você ouve a fala de alguns, parece que os conselheiros precisam ser economista, precisam ser sanitarista, precisam ser advogados, precisam ser... O conselho deixa de ser um espaço de controle social para ser uma câmara técnica, para ser uma câmara de avaliação da política, e ele perde aquilo que é o essencial, a possibilidade do cidadão comum que usa a unidade de saúde, que tem lá no seu dia a dia a vivência do SUS que deve ser pensado para as pessoas. Inclusive, a gente perde a oportunidade de a linguagem que precisa ser simplificada e não o cidadão precisa virar técnico para participar do SUS. É a gestão que precisa criar um mecanismo para que a população que venha contribuir, aquilo que ela fale, possa sim fazer parte da discussão e da contribuição, e que ela possa também ter a garantia que aquilo que ela contribuiu, ela vai ver nos instrumentos. A gente precisa também fortalecer o instrumento que é a conferência, para concluir dizer que muitos, e aí eu coloco de todos os segmentos, vão para as conferências, disputam as propostas, muitas pessoas se acham bastante qualificadas a levar propostas bonitas, lindas, bem escritas, mas elas não acompanham durante os 4 anos se foi executado ou não, e aí na outra conferência é que as pessoas chegam lá e dizem, olha, e a conferência não serviu, tudo que a gente discutiu não foi implementado. Dizer que o simples fato de você colocar no caderno, o simples fato de você ter na conferência a proposta eleita e votada, não significa que vai ser aplicada. A gente não pode cair nessa ideia de que a participação ela se finda no momento que você vai para a conferência, apresenta a proposta e acha que a partir dali ela já vai ser executada, não. É uma disputa. A gente não pode esquecer da disputa de classe que está estabelecida em nosso país, e hoje a gente ainda tem uma disputa ideológica, uma disputa de modelo de Estado. A gente está agora brigando, inclusive, em um debate que eu sei que não cabe a gente fazer aqui, mas eu acho que em algum momento a gente pode tentar, Cristiano, trazer esse debate, se o pessoal do Telesaúde, mas a gente precisa discutir a questão de qual é o modelo de Estado que a gente quer. É um modelo que acha que a ditadura foi um momento glorioso e que foi um grande favor para a população, ou é um Estado que reconhece que feriu os direitos humanos e que várias pessoas sofreram tortura e que a gente não quer viver num país que defenda a tortura, que defenda o Estado mínimo, que acha que o país precisa ser uma grande empresa, que precisa visar lucro e não investir na vida das pessoas. A gente precisa estar discutindo também qual é o modelo de Estado que a gente quer. Obrigado e me coloco aqui à disposição para o debate. Bom, tem algumas outras apontamentos, não sei se Fábio vai querer fazer alguma ponderação, fique à vontade. E se não, acho que tem algumas coisas que a gente também precisa estar dialogando, né? Dentre elas é de que o grande espaço de curadoria do Sistema Único de Saúde é o controle social. A gente, se nós não tivéssemos o controle social, possivelmente a sociedade já teria colocado ele a perder. Eu falo isso pela perspectiva de que o Sistema Único de Saúde ele é uma reserva. Não é só uma reserva ideológica, não é só uma reserva que estabelece a ação e as estruturas de serviço. Não. Do ponto de vista econômico, né, muitas instituições privadas têm interesse em atuar
no setor saúde. E no momento onde a gente tem o Sistema Único de Saúde público, universal, e ele tendo o controle do setor saúde, isso afasta muito daquilo que é a exploração financeira no setor saúde. Imaginem se a gente não tivesse o controle social apontando para a necessidade de que o Sistema Único de Saúde fosse universal, fosse gratuito, né, como já teve, inclusive, um debate muito recente, querendo se fazer planos populares, com pagamento, né, ou seja, querendo atuar no setor da atenção básica, e se o controle social, o Conselho Nacional de Saúde, não barrasse esse tipo de discussão, não levasse isso para o Ministério Público Federal, imagine se o controle social não atuasse junto às denúncias que são feitas pela comunidade de desqualificação dos serviços, por falta de material, por falta de medicamentos, né, por ausência de trabalhadores. Se o controle social e as pessoas que eu falo que não fizer sua ligação para a ouvidoria, para fazer a sua qualificação, mas também sua reclamação, né, hoje como que a gente garantiria, né, um direito à saúde das pessoas? Então, eu acho que eu concordo plenamente com o Marcos de que a gente precisa ter a percepção de que profissionalizar os espaços de controle social é afastar as pessoas mais humildes, né, que estão expostas às gestões que não estão preocupadas com o direito à saúde, é afastar aquela dona de casa, aquele trabalhador que tem suas necessidades e que muitas vezes quer poder falar sobre isso de forma a se garantir a sua necessidade e também a sua escuta. Então, não dá para a gente achar de que é profissionalizando o controle social que a gente vai qualificar o Sistema Único de Saúde. Eu acho que o que vai se fazer é colocar panos quentes, né? É se fazer um grande acordo de senhores engravatados para que as coisas tenham uma cara bonita, mas que a população ela não tenha a voz necessária. Então, até porque todos nós aqui, né, que temos um pouquinho de humildade, a gente sabe de que em algum momento a gente deixou de falar, né, porque a situação ou o contexto, né, era tão rebuscado ou era tão diferente do nosso cotidiano que a gente ficava envergonhado em se expor. Então, se a gente buscar na nossa história, na nossa infância, a gente sabe que isso é verdadeiro. Então, o controle social ele tem que ser uma representação da sociedade. E essa representação da sociedade, ela pode ser, ela deve ser, né, a cara, né, daquilo que é a sociedade, e não uma maquiagem, e não uma reunião de senhores, né, para poder fazer acordos espúrios dentro de um contexto onde somente eles são beneficiados. Então, acho que o recado sobre o controle social, acho que é esse que eu concordo com o Marcos, né? Então, cabe, acho que a gente fazer esse nível de reflexão quando a gente exige esse tipo de organização, ou de organização não, de ter esse nível de exigência, né, desses conselheiros. Bom, tem outras várias dúvidas aqui, mas a gente vai tentar responder no pouco de tempo que a gente tem,
né? E agradecer realmente as pessoas, né, que participaram, que continuam participando, trabalhando muito nessa lógica de construção, de crítica produtiva, né, que eu acho que é isso que a gente precisa nesse espaço. Então, eu queria, né, finalizar a minha fala agradecendo, né, aos nossos palestrantes aqui, também nossos parceiros do controle social, né, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal, Marcos, Fábio, e deixar livre para que eles possam também fazer as suas considerações. Agradecer a todos pela participação e também contribuição. Eu sei que esse não é um espaço que a gente finaliza o debate, eu acho que ele é disparador e que todos possam levar um pouco daquilo que a gente discutiu aqui e trouxe também de percepção para as conferências municipais que estão para realizar e também para aquelas que se já foram realizadas, poder também entender de que pode ser levada para o controle social esses debates. Muito obrigado, né? Passo aí para Marcos para fazer suas considerações finais. Cristiano, eu também gosto muito da sua fala, acho que essa proposta aqui é muito boa, traz inclusive etapa preparatória. Eu estou na comissão organizadora da conferência, inclusive eu vou colocar a proposta que a gente possa levar parte desses temas que serão discutidos para que a gente apresente lá na conferência, e aí vai ter novidades na 10ª conferência. E aí também comentando aqui, houve várias perguntas, tem perguntas acerca da formação de servidores e de trabalhadores profissionais. Para mim, falando como usuário, eu acho que a primeira formação que qualquer gestor, o trabalhador deveria ter é a formação e a capacitação e a qualificação em cuidar de pessoas, cuidar de gente. Dar um bom dia na unidade de saúde é algo que as pessoas precisam trazer de dentro delas. Dar um tratamento humanizado, quando você fala de humanização, você já está falando que é um humano para cuidar de outro humano. Se o humano que cuida não vê um outro humano, um humano que vai ser cuidado, claro que o tratamento vai ser desumano. Então a primeira formação que precisa é isso, é o poder tocar em gente. A gente precisa ver o debate acalorado, que foi a questão do Mais Médicos, e as pessoas na maior dificuldade, o grande diferencial dos médicos cubanos era o tocar nas pessoas, era ouvir as pessoas. Então a gente precisa de algum jeito fazer com que as pessoas também considerem essa formação e esse processo formativo como importante, uma formação que possa libertar as pessoas do racismo institucional, que possa libertar as pessoas de todas as práticas, homofobia, os preconceitos. Eu acho que a primeira formação é essa. E também teve uma pergunta, uma reflexão a respeito de que os políticos deveriam ter uma lei que pudesse fazer com que eles usassem o Sistema Único de Saúde. Eu acho que todos os servidores da saúde, em especial, deveriam também usar o Sistema Único de Saúde. Todos os servidores públicos, ao ingressarem no serviço público, deveriam usar a escola pública como primeira opção, deveriam usar a saúde pública como primeira opção, porque você, quando também se sente pertencente daquilo, com certeza você desperta o olhar de fazer melhor. E aí eu queria estar agradecendo, me colocando à disposição para que eu possa participar de qualquer outro debate. Agradecer também a participação de Fábio, agradecer a toda a equipe do Telesaúde, a equipe da DAB, parabenizar por essa iniciativa inovadora, com certeza vai ficar na história essa contribuição histórica de vocês para a preparação da 10ª Conferência Estadual aqui na Bahia e a 8ª+8, a 16ª Conferência no nosso país, nesse momento, nessa conjuntura dura que a gente está vivendo. Obrigado, gente, e passo aí para Fábio para que ele possa fazer a consideração dele também. Muito obrigado. Pois agradecer também a todos, né, participantes, assim, essa aula que os palestrantes cristianos vêm dando. Eu, como presidente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, estou, né,
aqui tomando essa aula com o Marcos, né, que é uma pessoa que tem mais já uma caminhada na saúde. E estou vendo aqui o conselheiro, um representante aqui lá de Almadina, que inclusive eu já tive, né, há 2 anos atrás, eu tive em Almadina, e ele estava dizendo lá assim, né, falando que o conselho lá é ativo, os conselheiros é ativo. Pois é, eu acho que tudo também na saúde passa pelos conselheiros. O comprometimento, a responsabilidade, porque todos os conselheiros, eles têm que ter o comprometimento, conhecer e cumprir seu regimento. Porque às vezes quando a gestão é omissa e o conselho ele não toma providência, e principalmente quando ele é fiscalizador e deliberativo, ele também tem uma grande responsabilidade, né, nas omissões da saúde. Então, a gente pede também, né, que os conselheiros de saúde, seja ele representando o gestor, trabalhador e usuário, tenham um comprometimento com o que você se propôs a fazer. Porque às vezes a gente se debate também na ingerência, na irresponsabilidade, na falta de quórum das reuniões. Às vezes a gente não vai em uma reunião, não dá quórum, a gente está prejudicando a cidade. A gente não está prejudicando, às vezes, aquele conselho. Está prejudicando todo o conjunto de saúde, porque tudo passa pelo conselho, as deliberações. Então, eu acho que é um espaço muito importante da gente discutir e garantir, né, o direito do usuário de saúde da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Então, assim, eu saio daqui hoje alimentado, Cristiano, com essa aula que você vem dar aqui, o conselheiro Marcos, que é assim, uma pessoa que eu me espelho muito, que estuda a saúde, né? Eu sou hoje o menos ainda experiente do conselho, mas a cada momento, esse momento aqui para mim, eu vou guardar e vou poder também levar instrumento para garantir o direito dos nossos usuários aí, que tanto sofrem com a saúde pública. Muito obrigado. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente, por internet, telefone ou pessoalmente. O Telesaúde pode apoiar você profissional na qualificação da atenção básica, através dos serviços de teleconsultoria. Permite que os profissionais da atenção básica recebam esclarecimentos sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, materiais educativos, organização e gestão. A plataforma funciona de 2 formas, por texto ou por vídeo. Acesse o nosso site e cadastre-se. Segunda opinião formativa.